Muito legal, né? Marcondes Tratamentos aqui, trabalho com dependência química há 20 anos, né? Alguns mais anos aí também. Né? Formado em dependência química Uniad, Unifesp, né? Febract, DENARC, alguns mais certificados aí sobre a dependência química. TCC, PPR, TRE, 12 passos. E hoje eu venho informar vocês aí, facilitar, né, sobre um tema muito interessante que para mim é de uma grande avalia, né, de um grande interesse aí para os familiares de dependentes químicos, né, e também para os dependentes químicos que estão passando por um tratamento e até aqueles que estão vivendo em recuperação em sociedade. É muito interessante esse tema hoje, família, né? O meu Facebook é Tratamentos e Internações Marcondes. Outro Facebook oficial, né, que é meu mesmo aí, particular, é Fábio Marcondes, né? Tem um site aí para ajudar as famílias a encontrar uma unidade mais próxima aí do seu lar, da sua localização, né, que é www.clinicasmarcondes.com.br. Números de telefone para a linha de ajuda, porque quem tem um ente querido que sofre aí com seu filho ou filha, né, nas garras da adicção ativa, na drogadição, né, fazendo uso aí contínuo, abusivo de álcool e outras drogas. Então assim, né, família, eu queria abordar um tema hoje muito interessante, que para mim é de grande avalia, falar referente à diferença entre tratar o ser humano, né, o ser humano, o ser, e diferente da adicção e adicção ativa. Tem uma grande diferença entre esses três aspectos. A adicção ativa, né, familiares, dependentes químicos aí, adicção ativa, adicção, né, quer dizer escravo de algo, né, do latim. Então, assim, eu costumo dizer que adicção são comportamentos inadequados, né, do dependente químico. Então, eu queria trazer esse tema hoje, que eu, como terapeuta holístico também há 20 anos na área da dependência química, eu gostaria de tratar a doença e não o ser humano, que são coisas totalmente diferentes do tema que eu gostaria de abordar, né? Então, o tema que eu gostaria de abordar aí, para ficar bem simplificado aí para vocês aí, né? O canal do YouTube que eu tenho é Tratamentos Marcondes, né? Instagram, Tratamentos de quê? Ok? Então, assim, eu tenho um tema hoje que eu venho vendo hoje muito em comunidades terapêuticas e clínicas, né? E assim por diante. É, o profissional da área de dependência química ele tem que tratar a doença do dependente químico e não o ser humano. É claro que o ser humano tem falhas, tem comportamentos inadequados também, tanto aqueles que não fazem o uso de substâncias. Só que o dependente químico ele tem que ser tratado os aspectos das vidas dele. O emocional, o relacionamento, financeiro, social, né? Enfim, todo ao redor dele, né? A obsessão, né? Os espíritos obsessores também engloba muito nisso, nesse tema que eu vou te falar, falando isso para vocês hoje. Então esquece o ser humano dependente químico. O problema eu costumo tratar não a droga. Esquece a droga. O dependente químico tem que esquecer a droga, né? Não tem como esquecer, né? Ele tem que criar um mecanismo de defesa que o problema dele não é a substância lícita ou ilícita. O problema do dependente químico, com certeza, é os comportamentos e a maneira de pensar, sentir e agir. Os três aspectos do ser humano. Então, assim, o dependente químico, ele costuma dizer, tem problema com drogas. Não, ele não tem problema com drogas.
o dependente químico ele tem problema com comportamentos inadequados, que pode ser trazido lá da infância, né, ou adquirido, né, ele adquiriu comportamentos inadequados e desencadeou uma dependência química. Então, o problema do dependente químico nunca vai ser a substância em si, seja álcool, né, ou outras drogas aí, né, em si. Então, o problema do tratamento, hoje, eu não costumo tratar o dependente químico ser humano. Eu, quando trabalhei em comunidade terapêutica, eu costumo tratar a doença do dependente químico, não o ser humano. Então, a doença, vamos lá. A doença do dependente químico, ela é caracterizada por defeitos de caráter, né, e comportamentos inadequados. Problemas emocionais da infância, complexo inferior, né, e assim por diante. Então, vamos começar lá atrás, né? Cada dependente químico tem o seu grau de dependência química, porque a doença, logicamente, que é progressiva. Então, assim, vamos tratar o dependente químico, os comportamentos, esquecendo da substância. Que a substância é só o fim do estágio para ele mascarar algum sentimento, algum problema que ele está tendo, né, algum problema emocional, relacionamento, financeiro, alguma coisa que não está dando certo na vida dele, em recuperação, ou até aqueles que estão passando por um tratamento, né? Até orientar os profissionais da área de Q, queria agradecer todos os profissionais da área de Q aí, né, Michel? E assim, então vamos tratar os comportamentos, né? Porque o problema do dependente químico nunca vai ser a droga, e sempre vai ser os comportamentos e suas crenças. Como mudar essas crenças? Né? Fazendo o exercício. Né? Existe o processo ABC aí, né? Que vai até o G do TRE, né? Que é pensar antes de agir. Né? E fazer uma oração da serenidade, eu sempre costumo fazer, também sou um dependente químico, vivendo em recuperação, limpo só por hoje, graças a Deus. Então também faço encaminhamentos de dependentes químicos para uma rede de clínicas e comunidades terapêuticas em todo o Brasil, tanto feminina quanto masculina, né, em todo o território nacional, com equipes de ambulância, técnicas especializadas em internações voluntárias e internações involuntárias também. Né, a família me procura, né, eu tenho números de telefones aí para a linha de ajuda, que é 11 93291 0287, 11 2277 2612. É muito interessante esse tema, porque eu estou vendo muito hoje, né? E a dependência química, você tem que ir acompanhando a dependência química, acompanhando ela. Então, o problema da dependência química não é a droga. Porque a droga sempre vai estar lá, né? Quem transmite a droga, transfere a droga, vai estar lá vendendo, né? Então, o problema do dependente químico é o que faz ele ir até a droga. Primeiro são os pensamentos, sentimentos, pensamentos, convicção, ele sente e depois toma uma ação. Logicamente, isso é um TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental. Então é interessante esse tema para o dependente químico perder esse estigma, né, que o problema dele é a substância. Esquecer. Não tem como esquecer, mas tem como ele mudar a crença e mudar seus comportamentos, como se fosse um cristal lapidado. Né? O cristal chega de um jeito e vai lapidando, lapidando, até se formar um cristal. É isso que o dependente químico tem que fazer. Se lapidar, como se fosse um vaso novo, criar um vaso novo, né? Criar estigmas, né? Pensamentos novos, crenças novas, né? Criar um hábito, né? Metas, né? Curto, médio ou longo prazo, que seja, para ele ter uma vida saudável e uma recuperação contínua. É necessário fazer isso, né? Não é impossível viver isso. E se ele tiver com essa crença que o problema dele é a substância, ele nunca vai se recuperar.
Essa é a verdade da dependência química, não é mito, é fato. Então, assim, se ele tiver com essa crença que o problema dele é a substância, ele vai ficar no rótulo, rotulado igual um robô. E vai ficar um dependente químico limpo, seco, com os comportamentos inadequados, continuando ainda manipulando, né, manipulando família, né, mesmo limpo ele continua roubando, né, fazendo as mesmas coisas sem o uso de drogas. Por isso que eu sempre vou bater na tese que o dependente químico tem que lapidar os seus comportamentos e sua maneira de pensar. Porque é uma qualidade de vida, uma filosofia de vida, né? Ter uma recuperação de vidas é ser uma pessoa mais honesta, né? Praticar o princípio da honestidade e assim por diante. Então vem fazer esse vídeo hoje, né? Esse tema muito interessante, que é, em vez de tratar a droga, é tratar os comportamentos do dependente químico, mudar. É claro, né, que exatamente aí essa filosofia que eu uso aí há anos vem dando certo, graças a Deus, com os familiares aí que eu já encaminhei os filhos e filhas aí para uma comunidade terapêutica e teve um tratamento bem sucedido, né, por causa de mudar essa metodologia, né, de falar de substância, né? Se o problema não é a substância, é o que faz o indivíduo, o drogadicto ou o dependente químico ir atrás da substância, é só maneira de pensar. Algum problema, alguma coisa dentro do íntimo dele está errado. Porque a doença da dependência química ela sai de dentro para fora. Então tem que tratar o íntimo, né, o ser, né, o coração, né, o pré-frontal, que é sua primeira crença, suas raivas, suas emoções. É isso que tem que ser tratado no dependente químico. E não a droga, né? Mudar de valores. Né? E logicamente com isso o dependente químico vai recuperando valores, vai recuperando sentimentos, né, verdadeiros, sentimentos de amor, né? Ele vai trocando, né, em vez de ter sentimentos ruins, ele vai começar a ter sentimentos bons, né? Então é isso o tema de hoje, né? A diferença entre, né, substância, né, adicção ativa é quando ele está na atividade, comportamentos inadequados, ainda não chegou na droga. E provavelmente futuramente aí, se ele continuar com comportamentos inadequados, desonestidade, sim, e etc., ele vai chegar até a cereja do bolo, que é a substância química, ou álcool que seja. Então tem que tratar os comportamentos. Então o tema de hoje é tratar os comportamentos e não a substância em si. Que o problema do dependente químico não é a substância, não é a substância, são seus comportamentos, suas crenças e seus comportamentos. Ok, família? Tamo junto. Né? Acesse lá meu Face, Tratamentos e Internações Marcondes, né? Instagram, Tratamentos DQ, faço encaminhamentos, né, para uma rede de unidades clínicas, comunidades terapêuticas em todo o território nacional, né, desde o Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, capital inteira, interior inteiro também, né, ajudando familiar aí de dependentes químicos, seja homem ou mulher aí, bem sucedido, um trabalho bem profissional que eu exerço aí há 20 anos aí na área da DQ, entendeu? Tamo junto, família. Espero que vocês entenderam acesse, inscreve no canal aí, Tratamentos Marcondes, né, que sempre vou estar fazendo vídeo aí motivacional aí para famílias e também para o dependente químico, né? Então se perceber nos seus comportamentos, né, e esquecer um pouco, deixar de lado um pouco a substância em si. OK? Tamo junto, grande abraço a todos.